Vamos lá, pessoal. Vamos retomar os nossos estudos, um pouco sem voz, mas vamos lá. Vamos falar um pouco agora das garantias contratuais. Vamos lá? Câmera 2. Chegamos. Ok. Então quer dizer que na relação contratual é possível a exigência de garantias, não é isso? É. Só esclarecer aqui um negócio antes. Aqui. Pessoal, é óbvio que a administração pública ela vai pedir garantias do contratado. Apesar da lei dizer que a administração poderá exigir, né, na grande maioria das vezes, quando o contrato é um contrato razoável financeiramente, é muito difícil a administração não pedir garantias. Então, aquele exemplo que eu sempre dou a vocês. Imagine vocês que a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio aqui, ó, de 20 andares. Cara, claro que a União vai pedir garantias. Porque num contrato para construir um prédio de 20 andares, a chance de dar problema é muito grande. Em razão disso, é óbvio que a empresa AB vai ser chamada a dar uma garantia à União para que se der algum problema no futuro, essa garantia venha a cobrir esse problema. Só que olha aqui, cara, nos dias de hoje, eu duvido que você, por exemplo, vai conseguir alugar um apartamento sem antes você dar uma garantia. Nem que saiba um fiador, um depósito calção, um seguro garantia. Duvido que você hoje consiga, né, como é que se diz? Alugar um apartamento, uma sala comercial, uma loja, sem dar uma garantia. Legal? O problema é que quando a gente vai tratar da garantia que a administração pública pede da empresa contratada, né, isso tem algumas peculiaridades que nós temos que saber. Basicamente, o que está em prova é quais são as garantias e o percentual. Vamos logo rasgar o verbo. Vamos voltar aqui? Olha aqui. Então quer dizer que a critério da autoridade competente, em cada caso, não existe uma garantia padrão, poderá ser exigido mediante previsão no edital. Então, por exemplo, né, se a União for exigir da empresa B garantias, tem que estar previsto no edital da licitação. Lembrando, né, que todas as vezes que a administração contrata, antes ela licita. E é óbvio que essa garantia tem que estar prevista no edital da licitação. Bom, tá bom. Poderá exigir o quê? Prestação de garantia nas contratações de quê? De obra, serviços e fornecimento. Então quer dizer que nos contratos de obra, serviço e fornecimento fica a critério da autoridade competente, desde que previsto no edital, exigir garantias. Legal? E quais são as espécies de garantia? Eu vou fazer um resumo aqui para a gente depois ler o texto da lei, que são os incisos do artigo 96. Olha aqui. Quais são as espécies de garantias? São 4, sendo que uma é nova. Vou botar até de cor diferente. Epa. Uma é nova. Quais são as garantias? Vamos lá? 1. A caução. 2. A fiança bancária. 3. O seguro garantia. E 4. A nova. Epa. A nova. Deixa eu apagar aqui primeiro. A nova
o título de capitalização. Então, essas são as 4 espécies de garantia em que a administração vai colocar à disposição. E olha, interessante, é a empresa contratada. Eu sempre chamo empresa contratada, porque na maioria das vezes quem é contratado é uma pessoa jurídica, tá? Então, é a empresa contratada que escolhe uma. Então, a empresa contratada vai receber, via de regra, tem uma exceção só, mas via de regra, a empresa contratada vai receber um cardápio com 4 opções e ela vai lá e escolhe uma. Perfeito? Então, esse aqui é o resumo das garantias que você vai ler comigo agora o texto da lei, que é importante para os concursos. Vamos lá? Concurso por exame da ordem. Olha aqui. Caberá ao contratado optar, ou seja, a empresa contratada, cabe a ela optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Quais são elas? 1. A caução em dinheiro ou em título da dívida pública. 2. O seguro garantia. 3. A fiança bancária. E 4. O título de capitalização. Então, na verdade, a administração pública, por força de lei, vai dar um cardápio e a empresa contratada vai escolher uma das 4. Perfeito. É óbvio que quando a gente descobre isso, a próxima pergunta é: em que percentual? Então, quer dizer que a administração pública vai dar a opção, na verdade, 4 opções, e a empresa contratada vai escolher uma. Tá bom, já sei disso. Mas qual é o percentual em dinheiro do valor disso? Então vamos lá, ó. Deixa eu botar aqui. Acho que rola aqui. Tá aqui. Eu vou ter que ganhar espaço para depois fazer uma exceção. Então vamos lá, aqui ó. Então quer dizer que a administração pública ela oferece à empresa contratada, geralmente a empresa que ganhou a licitação, 4 espécies de garantias. A caução, que pode ser em dinheiro ou em título da dívida pública. A fiança bancária. O seguro garantia. E o título de capitalização. Aí, uma dessas garantias, a empresa contratada vai lá e escolhe uma. Horrível isso. A empresa contratada, ela faz, ela vai lá e escolhe uma. Pronto, tá aqui. Então, dessas 4, a empresa contratada vai lá e escolhe uma. Lembrando que para a administração pública exigir garantia, isso aqui fica a critério da autoridade responsável, mas tem que estar previsto no edital. Por quê? Para a empresa contratada não ser pega de surpresa. Tem que estar previsto no edital. Agora, vamos lá.
qual é o percentual do valor do contrato, né, em que essa garantia vai corresponder. Então vamos lá, ó. Inicialmente, essa garantia corresponde ao valor de 5% do valor contratual, né? Então vamos ver aqui, ó, é a regra do caput do artigo 98, ó. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Então, em regra, essa garantia, na verdade, ela merece um até, né? Ela pode ser de até 5% do valor contratual. Legal? Só que às vezes, pessoal, né, existe uma complexidade ou existe um risco aumentado. Aí essa garantia, ela vai pular para até 10% do valor contratual. Vamos ler? Aqui, ó. Vamos voltar do início. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Então, aqui está o padrão, ó. Até 5% do valor inicial do contrato. Autorizada a majoração, né, desde percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Então, ó, eu posso falar sem medo de errar que, em regra, esse percentual, R de regra, é de até 5%, né, do valor inicial do contrato. Esse valor de 5%, excepcionalmente, ele pode pular para até 10% do valor inicial do contrato, quando se tratar, né, de contratações complexas e contratações que envolvem riscos. Contratações complexas, óbvio, né, que é complexidade técnica, né, e contratações que envolvam risco. Nesses dois casos, né, contratações complexas e contratações que envolvem risco, o percentual que era de até 10%, que era de até 5% do valor inicial do contrato, vai para até 10% do valor inicial do contrato. Legal? Então aqui, ó, a regra 5 e excepcionalmente até 10% quando se tratar, né, de contratos que envolvem situações complexas, complexidade técnica e risco. Tá bom. Isso aqui estava muito bonito se não existisse uma exceção da exceção no artigo 99. Legal? Olha o que diz o artigo 99, eu vou ter que fazer um segundo esquema, ó. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, então não é de qualquer contrato, de grande vulto, já vejo com você qual é o valor de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de seguro-garantia. Então você viu comigo que, em regra, a administração dá 4 opções de garantia e a empresa contratada, o empresário, vai lá e escolhe uma. Agora vem cá, ó. Vamos construir a exceção. Quando for, né, contratos de obra e serviço de engenharia, então, quando se tratar de contratos, quais contratos? De obra e serviço de engenharia. E esses contratos, eles são contratos de grande vulto. Professor, o que é um contrato de grande vulto? Aquele contrato que gasta muito, né? Aqui, ó, a administração pública vai quebrar a regra. Ela não vai dar opções. Ó, a administração pública, AP, a administração, exigirá o seguro garantia
como garantia do contrato. Então perceba você que ao contrário da regra, aqui ó, ao contrário da regra em que a administração pública dá para a empresa contratada um cardápio e nesse cardápio a empresa contratada escolhe uma das 4 opções, aqui não tem opção. Quando se tratar de contrato de obra ou serviço de engenharia de grande vulto, aqui não tem opção. A administração pública exigirá seguro-garantia. E esse seguro-garantia, né, o percentual dele não é de 5 nem é de 10. O percentual dele é de até 30% do valor contratual. Professor, mas por que subiu tanto? Óbvio, né? Nós estamos tratando de um contrato de obra ou serviço de grande vulto. Você vai ver que envolve muito dinheiro. Então, nesse caso, a administração pública exigirá como garantia, ela não vai dar opção, uma só, e qual é? Seguro-garantia. E esse seguro-garantia, ele vai ser no valor de até 30% do valor contratual. Legal? Vamos terminar de ler para a gente poder, né? Aqui, ó. Nas obras, serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade de seguro-garantia, com cláusula de retomada do artigo 102, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Legal? Então vamos aqui refazer o nosso esquema. Só diminuir mais um pouco. Então quer dizer que a administração pública, desde que previsto no edital, ela pode exigir garantias? Pode. Em regra, como é que a administração pública faz? Ela vai e dá um cardápio com 4 opções à empresa contratada, e a empresa contratada vai lá e escolhe uma das. Quais são elas? Caução, que pode ser em dinheiro ou em título da dívida pública, a fiança bancária, o seguro-garantia e o título de capitalização. Ou seja, a empresa contratada vai lá, escolhe uma, entrega e a administração recebe. Mas qual é o valor, né, dessa garantia que vai ser dada no contrato? Em regra, no valor de até 5% do valor contratual inicial. Em regra, no valor de até, olha aqui, ó, até 5% do valor inicial do contrato. Então, em regra, esse percentual é de até 5% do valor inicial do contrato. Tá bom. Só que, excepcionalmente, esse valor pode pular de 5% para até 10% do valor inicial do contrato. Quando é que esse valor pula de 5 para 10? Quando se tratar de contratos com grande complexidade técnica e risco envolvido. Então, em contratos que eu tenho complexidade técnica e riscos envolvidos, né, o percentual que era de 5%, ele agora pula para 10%. Tá bom. Agora, eu tenho um problema sério. Qual é o problema? Quando se tratar de contratos com obra e serviço de engenharia de grande vulto, a administração pública não vai oferecer um cardápio. Ela já vai exigir logo de cara o seguro-garantia. E esse seguro-garantia ele pode ser de até 30% do valor inicial do contrato. Até 30% do valor inicial do contrato. Ou seja, para você agora fechar o raciocínio comigo e eu fazer um esquema, você tem que saber o que é grande vulto. Olha aqui. Grande vulto, na forma do artigo 6º, inciso 22 da Lei de Licitações e Contratos, né, são as obras e os serviços e os fornecimentos, né, que tenham um valor estimado que passa de 200 milhões de reais. Ou seja, o contrato, né, no nosso caso aqui um contrato de obra ou serviço de engenharia, ele vai ter um valor superior a 200 milhões de reais. O problema é que esse valor de 200 milhões de reais já passou por 3 atualizações monetárias. 3. Né? E na atual atualização monetária não é mais 200 milhões de reais.
tá? O valor atual hoje é 239.624.000 reais, né? 624, é brabo ler esses números grandes, vamos lá, ó. 239.624.058,14. Então, hoje, o valor para você dizer, né, que um contrato é de grande vulto não é mais o valor superior a 200 milhões de reais. É o valor superior a esse valor aqui, ó. 239.624.058,14. Legal? Esse aqui hoje é o valor considerado o valor de grande vulto. E aí, como eu já venho falado com vocês, né, lá no módulo de licitação, eu acho isso aqui erradíssimo, tá? Porque se você pegar o texto da lei até hoje, vai estar no artigo 6º, inciso 22, da nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133 de 2021, vai estar lá 200 milhões de reais. E já não é mais 200 milhões de reais, nunca foi. Na verdade, meses depois que a lei, né, ela começou a produzir efeito, já teve a primeira atualização monetária, né? E o que eu acho aqui? Essa aqui é a opinião do Luiz Eduardo. Eu acho isso uma grande sacanagem, por quê? E você, cidadão, quando você abre a lei, inclusive lá no site do Planalto, né, que é o lugar mais fidedigno para a gente pegar as leis, lá vai estar desatualizado. Aí você tem que clicar no decreto que está do lado, enfim. Eu acho isso um absurdo, tá? Porque você, cidadão, né, você fica vendido na hora de saber quando é que um contrato é considerado um contrato de grande vulto. Bom, é opinião, né? Como diz um amigo meu, opinião não machuca. Vamos aqui? Deixa eu fazer um resumo. Então quer dizer que a administração pública, desde que previsto no edital, ela pode exigir da empresa contratada garantias, não é isso? É. Quais são as garantias? Olha, professor, a administração pública vai dar um cardápio com 4 garantias. E a empresa vai lá e escolhe uma. Quais são elas? A caução, que você já viu comigo que pode ser em dinheiro ou em título da dívida pública, né? O seguro garantia. Isso aqui não vai cair em prova, tá? Mas hoje é o que o pessoal prefere. É a mais trabalhada no mercado hoje, tá? Seguro garantia. A fiança bancária. E a nova, o título de capitalização. Legal? Legal. Uma dessas 4 opções, né, a empresa contratada escolherá uma, vou botar uma como numeral mesmo, uma das 4 opções. Lembrando que essas garantias, em regra, o percentual é de até 5% do valor contratual inicial, ou do valor inicial contratual. Lembrando que pode pular para até 10%, né, do valor inicial contratual quando se tratar, né, de situações complexas, né, complexidade técnica, ou situações que envolvam risco, né, envolvam um risco maior. Tá bom. Só que você viu comigo, vou até botar uma caneta aqui que chama atenção, você viu comigo que excepcionalmente, né, isso aqui, ó,
excepcionalmente, a administração não vai dar 4 opções. A administração vai dar uma opção só. E qual é? O seguro garantia. Então, excepcionalmente, a administração vai chegar e vai falar assim, ó, eu já quero seguro garantia. Quando? Quando se tratar de contrato de obra ou contrato de serviço de engenharia, só que é um contrato de obra ou serviço de engenharia de grande vulto. Você já viu comigo que grande vulto, depois da atualização monetária trazida lá no artigo 22, inciso 20, artigo 6º, inciso 22 da nova Lei de Licitações e Contratos, o valor atualizado hoje para você considerar uma contratação de grande vulto é um valor superior a R$ 239.624.058,14. Esse valor aqui é o valor para a gente considerar uma licitação, uma contratação de grande vulto. Sendo desse valor, e se tratando do contrato de obra e serviço de engenharia, o valor da garantia, que é uma garantia do seguro garantia, já que nós não vamos ter um cardápio, a gente vai ter uma opção só, o valor da garantia pula para até 30% do valor contratual atualizado. Do valor inicial contratual. Do valor contratual. Foi? Então aqui está completinho. Então aqui, deixa eu tirar o PIP aqui para a gente poder fazer a revisão. Olha aqui. Então quer dizer que a administração pública, desde que previsto no edital, ela pode exigir da empresa contratada garantias. Numa situação padrão, numa situação normal, vamos chamar isso aqui de situação 1, a administração pública vai oferecer um cardápio com 4 opções. Legal? Caução, seguro garantia, fiança bancária e título de capitalização. E a empresa contratada vai lá e escolhe uma. Então, aqui, ó, a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio. A União vai lá e exige garantias. Tá bom. Tá previsto no edital? Tá, então ela pode exigir. A empresa AB, que é a empresa contratada, vai lá, das 4, escolhe uma. Vamos supor que a empresa AB escolheu a caução. A empresa AB entrega, a administração recebe, o contrato está garantido. Lembrando que o valor da garantia, em regra, é de até 5% do valor contratual, do valor inicial contratual, do valor contratual. Legal? Legal. Mas esses 5% pode pular para até 10%. Quando? Quando se tratar de contratos com complexidade técnica e situação de maior risco envolvido. Situações complexas e de risco. Aquela garantia que era de até 5%, ela pula para até 10% do valor contratual. Mas numa situação 2, a administração pública não vai dar um cardápio. Ela só vai dar uma opção. Qual? A administração pública vai querer como garantia o seguro garantia. Ela não vai dar 4 opções. Ela só vai dar uma opção. Qual é? O seguro garantia. E quando é que isso aqui vai ser? Isso aqui vai acontecer nos casos em que for contrato de obra ou serviço de engenharia de grande vulto. Então, quando se tratar de contrato de obra ou serviço de engenharia de grande vulto, o percentual que era de 10% ou 5% vai pular para até 30% do valor contratual. Então, repito, quando o contrato for um contrato de grande vultos para obra ou serviço de engenharia, a garantia necessariamente vai ser o seguro garantia num valor de até 30% do valor contratual. Legal? Então, pessoal, resumindo, eu tenho quantas garantias? Em regra, eu tenho 4 no valor de até 5% e até 10% do valor contratual. Excepcionalmente, eu só vou ter uma opção, que é o seguro garantia, no caso de obra e serviço de engenharia de grande vulto,
e aí o percentual pula para até 30%. Legal? Em resumo, sem medo de errar, isso aqui, você tem que saber na ponta da língua isso aqui, ó. E nos contratos, eu tenho 4 espécies de garantia. Deixa eu botar aqui. E nos contratos eu tenho 4 espécies de garantia. Essas espécies de garantia, em regra, no valor de 5%, né, do valor inicial contratual. Excepcionalmente, essas 4 garantias podem ser no valor de 10% do valor, né, inicial contratual, quando for contratos complexos e de risco. E excepcionalmente eu não vou ter 4, eu só vou ter uma garantia, que é o seguro garantia. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Aí a garantia pula para até 30% do valor inicial contratual. Então você tem que saber que são esses percentuais, são eles que caem em prova. Pode pegar para resolver aí questão antiga, você vai ver. Primeiro você tem que saber quais são as espécies de garantia. Hoje são 4. Quais são elas? Calção, fiança bancária, seguro garantia e título de capitalização. Em regra, essas garantias são de 5%, pode pular para 10% em contratos complexos de risco, e excepcionalmente eu não vou ter 4, eu só vou ter uma garantia. Qual? Seguro garantia. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia de grande vulto, aí o valor da garantia pula para até 30% do valor contratual. Legal? Meu amigo, tira uma fotinho, só tirar aqui, né, desse quadro, faz um postcard, que isso aqui é o suprassumo de garantia, que é um tópico que às vezes é um pouco esquecido, mas cai em prova pra caramba. Bom, antes, correndo o risco de ser chato, mas nunca omisso, vamos fazer uma revisão. Então vamos lá, pessoal. Estudamos nesse bloco as garantias contratuais, ou seja, ficará a critério da autoridade responsável, desde que previsto no edital, né, exigir que a empresa contratada, a empresa que ganhou a licitação, ela ofereça garantias. Essas garantias, em regra, são 4. A calção, que pode ser em dinheiro ou em título da dívida pública, a fiança bancária, o seguro garantia e o título de capitalização. Essas 4 opções, via de regra, elas são exigidas no valor de até 5% do valor inicial do contrato. Só que, excepcionalmente, essa garantia, que é de 5%, ela pode pular para até 10%. Quando? Quando se tratar de contratos com maior complexidade e maior risco envolvido. Então, se o contrato tem mais complexidade e maior risco envolvido, aquele percentual que era de 5%, ele pula para até 10% do valor inicial do contrato. Mas atento, exceção da exceção. Quando o meu contrato for um contrato de grande vulto para obras e serviços de engenharia, contratos de grande vulto para obras e serviços de engenharia, a administração pública não vai dar 4 opções. Ela vai dar uma opção só, qual? Seguro garantia. A empresa vai ter que dar um seguro garantia. E esse seguro garantia vai ser no valor de até 30% do valor inicial do contrato, até 30% do valor contratual, do valor inicial do contrato. Então eu tenho percentuais de garantia, 5%, 10% e 30%. Você tem que decorar isso, entender isso, que isso aí é ponto de prova, tá bom? Pessoal, feita a revisão, sem voz, já cansado, vamos avançar para o próximo bloco, certamente outro dia, que eu vou dar uma descansada hoje na voz, outro dia a gente pula para o próximo bloco. Fiquem todos com Deus e até o próximo bloco. Vai ser outro dia a gravação, mas até o próximo bloco, se você quiser, já clica aí para a gente começar. Vapt e Vupt.